Vou dar uma breve adiantada aqui do que a gente vai comentar. Tá? O pessoal tem falado muito de tropicalismo, né? O pessoal anda afoito aí em relação ao tropicalismo, porque de fato ele cai, tanto que está aqui entre os 5 assuntos que mais caem na prova. Só que tendências contemporâneas englobam um monte de coisas, não apenas o tropicalismo, tá? O tropicalismo é um dos tópicos dentro das tendências contemporâneas. E só para vocês entenderem, as tendências contemporâneas, de uma certa forma, ainda estão dentro da pós-modernidade. Só que como são manifestações que estão mais próximas do nosso tempo, a gente costuma atribuir esse termo de contemporaneidade para elas. Tá? Beleza? Então vamos lá. Tendências contemporâneas. E, no que diz respeito às tendências contemporâneas, as manifestações poéticas são mais lembradas pela prova do Enem, tá? Temos também questões relacionadas à prosa. Eu me lembro de questões falando sobre Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Lígia Fagundes Telles, escritores que comentaremos também até a prova do Enem, não se preocupem. Mas as tendências contemporâneas do campo poético são mais cobradas, mais requisitadas pela prova do Enem. Eu vou colocar aqui, ó, seguinte, eu vou colocar a que mais cai, tá? A tendência contemporânea que mais cai, poesia marginal. Poesia marginal. Vou colocar aqui o tropicalismo. Vou colocar aqui o Manuel de Barros, poeta que infelizmente perdemos há pouco tempo, né? Era o meu predileto, galera. Manuel era um fofo, dá vontade de apertar o Manuel, que nossa senhora, procure Manuel de Barros que vocês vão se deliciar. Era o poeta que mais vendia poesia no Brasil, tá? Que perda que nós tivemos. Poeta lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Alô, Mato Grosso do Sul, grande beijo. Tenho família no Mato Grosso do Sul, tive aí esse ano, hein? Em Coxim, cidade pertinho do Pantanal, pertinho de Campo Grande também, tá bom? Vamos lá. Poesia marginal. Poesia marginal, galera, foi uma poesia praticada por bandidos que invadiam bancos, dando tiro para todos os lados, né? Pegando dinheiro e ao mesmo tempo recitando poemas. Tô brincando. Tô brincando. Claro que não, né, galera? Naná tá rindo aqui. Pelo amor de Deus, eu tive que desmentir logo antes que alguém acreditasse. Né? Poesia marginal, gente, tem nada a ver com marginalidade no sentido de bandidagem, tá? É porque eles estavam à margem do sistema editorial, beleza? Ao invés deles procurarem editoras para publicarem os seus textos, eles criavam métodos para lá de criativos para levarem os seus textos para os leitores. Não podemos esquecer que a poesia marginal surge dentro de um contexto marcado pela ditadura. A censura era muito forte naquela época sobre a produção textual. Então esses caras aqui, eles vão colar textos em banheiros, em repartições públicas. Eles abriam varais de roupa no meio da calçada e penduravam os textos com pregadores, jogavam os... Claro, vivíamos numa outra época, né? Hoje seria completamente politicamente incorreto. Mas jogavam os textos do topo de prédios, né? A ideia era espalhar a poesia. Então os textos eram sempre muito curtinhos, com humor assim muito ácido, por vezes até um humor negro, beleza? Textos muito irônicos, repletos de intertextualidade. A gente sempre percebia ali um diálogo com, né, tendências, com escolas antigas, a fim de promover uma brincadeira, de promover um deboche, tá? E muitos deles tinham um teor crítico, tinham um teor social. Volto a falar, esses textos eram produzidos dentro de um contexto marcado por opressão, marcado por censura. Então, como eles tinham uma liberdade maior, uma vez que burlavam os meios editoriais, eles conseguiam criticar de uma forma mais livre, tá? Beleza? Ó, de todas as tendências contemporâneas no campo poético, a poesia marginal é a mais lembrada. Nós teremos uma aulinha especial, tá? Ainda sobre isso, então não se preocupem, eu vou aprofundar mais e vou fazer leituras com vocês. Tropicalismo, que o pessoal sempre fica querendo saber demais. Eu adoro tropicalismo, para mim é muito difícil falar o tropicalismo em 5 minutos. Desenvolvi 2 anos de projeto na universidade sobre tropicalismo, então é difícil, mas vamos lá. O tropicalismo, ele é uma releitura da proposta antropofágica do Oswald de Andrade. Só que ele vai ter muito mais força no campo musical, né? O tropicalismo, na verdade, se estendeu por diversos campos artísticos, artes plásticas, literatura, cinema, mas a música, né, digamos, foi o grande pilar, o grande baluarte do tropicalismo, né? E a proposta era qual? Sincretismo, né? Vou até botar essa palavrinha aqui, ó. Sincretismo, ou seja, devorar de tudo um pouco, né?
Então você olhava para o palco, tinha lá uma apresentação tropicalista, um dos músicos com guitarra elétrica, o outro com violão, o outro com acordeon. Aí tinha os Mutantes atrás, que era uma banda de rock, a primeira grande banda de rock da história desse país, né? Pelo menos na minha opinião. E, ao mesmo tempo, uma pequena orquestra clássica tocando, ou seja, era uma mistureba de sons, de influências, né? E tudo aquilo digerido gerava exatamente um som ímpar, um som singular, um som tropicalista, um som antropofágico, um som brasileiro, gente. Gil e Caetano, que eram os dois grandes líderes do movimento tropicalista, declararam várias vezes a influência da antropofagia, né, sobre a produção tropicalista, beleza? Então a ideia era digerir todas essas influências rítmicas, sonoras, culturais e também até a cultura pop, né? Hoje, falarmos de pop é uma coisa extremamente natural, batida. Na época, essa cultura pop estava surgindo com Andy Warhol lá nos Estados Unidos, né? Ganhando dimensão. A linguagem dos quadrinhos, a linguagem publicitária, né? Tudo isso fazia parte dentro daquele combo da cultura pop que os tropicalistas começam, né, a usar, a usufruir. E na época as pessoas não entenderam muito bem aquilo. Pô, Caetano vai lá e coloca Coca-Cola numa letra de música. Peraí, Coca-Cola numa letra de música? O que é isso? Né? Hoje pode parecer ridículo, pode parecer bobo, mas na época foi um choque. Coca-Cola, margarina. Né? O que você está fazendo numa música? Né? Isso era o diálogo com a cultura pop que os tropicalistas estavam buscando naquele momento. Então, há um grande sincretismo, tá? Cultural. Depois vamos voltar a isso, não se preocupem. E Manuel de Barros é um poeta que também, né, costuma aparecer nas provas mais recentes de vestibulares, na UERJ, aqui da Estadual do Rio de Janeiro, sempre é muito lembrado, e no Enem também, tá? Olha, tem uma prova do Enem, vocês podem colocar aí, Enem Manuel de Barros. Vocês vão ver uma prova que cobrou 2 textos do Manuel de Barros na mesma prova, tá? Como eu falei, é um poeta que vem lá de Campo Grande, foi descoberto já na velhice praticamente. Manuel morreu, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, acho que foi 2014, mas morreu bem velhinho, já com quase 100 anos, se eu não estou enganado. É um poeta muito fofo, gente. Mas aí quando eu falo para vocês que ele vem que ele é um poeta de Campo Grande, que tinha fazenda no Pantanal, vocês vão imaginar o quê? Ah, então é um poeta que falava de jacaré do Papo Amarelo, falava de tuiuiu, falava, né, de onça pintada. Não. O Manuel, ele cria um universo particular dele. O Manuel de Barros, ele tinha um olhar voltado para o chão. Ele tinha um olhar voltado para aquelas coisas que ninguém mais dava valor. Aquelas coisas geralmente descartadas por todos nós. Por insetos, os lixos, coisas antigas, coisas velhas, né? O Manuel, ele cria todo um universo mitológico em torno dessas coisas, desses elementos. E com uma linguagem completamente inovadora, tá? Eu diria que o Manuel de Barros é o Guimarães Rosa na poesia. Assim como o Rosa cria uma linguagem completamente diferente, o Manuel de Barros faz a mesma coisa no campo poético. E sempre buscando uma reconexão com a sua infância, né? Porque o olhar da criança é exatamente um olhar movido a descobertas, movido pela curiosidade. Oswald de Andrade, poeta da primeira fase modernista, ele já tinha um poema que era lindo, que dizia o seguinte, o poema se chama 3 de Maio, e o Oswald de Andrade naquele texto dizia assim, poeta da primeira fase, tá? Ele dizia assim, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Olha que lindo, gente. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Ora, gente, qual é o esperado? É você aprender com o pai, né? Aprender com o mais velho, e não com a criança. Isso já mostrava claramente a proposta modernista, que estava nos dizendo o quê? Era possível também aprender com os mais novos, era possível aprender com o novo, que naquele momento era o modernismo. Ou seja, o aprendizado não vem só com a tradição, não vem só com o velho, vem com o novo também. E além disso, a imagem da criança naquele poema é muito significativa. O que ele está querendo dizer é que a criança ela tem um olhar livre, ela tem um olhar desprovido de preconceito, perceberam? De regras, de padrões. E é isso que o Manuel de Barros busca na poesia dele também, uma reconexão com a infância, um olhar à procura de coisas novas, de coisas mágicas, de coisas encantadas. Tem um poema dele, agora não vou conseguir reproduzir direitinho, gente, mas é perfeito, porque ele falava que olhava pela janela da casa dele, ele via uma garrafa de vidro que se entortava, algo parecido com isso que eu estou falando. E até que alguém disse para ele que aquilo era uma enseada. Pô, e aí ele fala, perdeu a graça completamente. Quando eu vi uma garrafa de vidro mole, era muito melhor, né? Ou seja, nós, homens, né, do mundo adulto, estamos sempre nomeando, coisificando, topicalizando, né? E a criança não, a criança ela tem um olhar livre, descomprometido, né? Logo, um olhar muito mais mágico do que o nosso. Belezinha? Então, ó, muita atenção quando caiu o Manuel de Barros em alguma prova, porque com certeza a linguagem é bem diferente, a linguagem é bem
né, inovadora, e isso pode causar um estranhamento no primeiro momento, mas se dispam do preconceito e se deliciem, porque a linguagem do Manuel de Barros é linda demais, tá? Procurem agora Manuel de Barros, que vocês não vão se arrepender. Que poeta que é Manuel de Barros, é o meu predileto. Belezinha? O braço aqui já tá ó, reservado para ele. Beleza?